Sabe aquela sensação de paralisia? Aquele cansaço mental de saber exatamente o que precisa ser feito para mudar de vida, sabe? Para prosperar, mas por alguma razão a pessoa não consegue agir. Hum, Ela planeja, estuda, assiste um monte de coisa, mas na hora de executar, alguma coisa trava. E o tempo vai passando, né? E a frustração só aumenta com aquela pergunta martelando na cabeça. Por que eu não consigo fazer o que eu sei que preciso fazer? essa pergunta, olha, ela é o ponto de partida para tudo. E o material que a gente tem em mãos hoje sugere que a resposta, na maioria das vezes, não está lá fora. Não está na economia, na política. Na falta de oportunidade. Exato. A resposta está dentro. A nossa conversa hoje é sobre a força que governa nossas ações, ou a falta delas, né? O controle mental. A ideia central aqui é que a prosperidade não é bloqueada por fatores de fora, mas por uma falta de controle interno. Vamos explorar juntos como desenvolver um controle mental absoluto para finalmente transformar a teoria em resultado. Ok, controle mental absoluto é uma expressão bem forte, né? Soa quase como algo, sei lá, inatingível. Vamos começar por aí. O que isso significa na prática, no dia a dia? É uma boa pergunta. É menos sobre uma força sobre-humana e mais sobre um nível de maturidade, sabe? É o ponto em que a pessoa passa a comandar suas reações, suas ações, em vez de ser comandada por elas. Deixa de ser reativo, então. Perfeito. É quando o ambiente e as circunstâncias param de ditar o estado emocional e a capacidade de agir. As fontes que a gente analisou trazem uns sinais bem claros da falta desse controle. Por exemplo, alguém se irrita com facilidade, perde a paz por causa de uma palavra mal colocada de outra pessoa. Ou, sei lá, uma crítica deixa a pessoa de cama por um dia inteiro. A falta de dinheiro joga a pessoa num estado de pânico total, que impede de pensar em soluções. Sim, E talvez o mais comum de todos, que é descrito aqui. A pessoa acorda com disposição, ela sabe exatamente as 3 tarefas que precisa fazer para avançar em um projeto, mas chega ao fim do dia e não fez nenhuma delas. Isso é a falta de controle mental em ação, né? O piloto automático da procrastinação. a de adulta versus a infantil. Crianças, basicamente, fazem o que gostam, o que sentem vontade de fazer no momento. A busca pelo prazer imediato. Exato. Adultos, por outro lado, fazem o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem gostar. O controle mental absoluto é assumir essa postura adulta diante da vida. Mas isso levanta uma questão importante. É fácil falar, faça o que precisa ser feito. Mas e a exaustão? O burnout? Como que a gente diferencia essa disciplina adulta de uma autoagressão, de trabalhar até não aguentar mais? Ótima pergunta. E a diferença está na intencionalidade versus a reatividade. A disciplina adulta, como é descrita aqui, é uma escolha consciente, alinhada a um objetivo maior. A pessoa faz o que precisa ser feito porque entende que aquela ação, mesmo que desconfortável, a aproxima da vida que ela deseja. Entendi. O burnout muitas vezes vem da reatividade, de apagar incêndios, cumprir demandas dos outros, operar sem um propósito claro. A mentalidade adulta é sobre ser o piloto, não o passageiro. Entender que a pessoa que está impedindo a prosperidade não é um político ou um chefe. É essa falta de comando interno. Entendido. A distinção é crucial mesmo. Então, tá, diagnosticada essa falta de controle, por onde a gente começa a construir esse comando? As fontes falam sobre uma fórmula, uma espécie de tripé para ação, né? Sim, e é fundamental entender que não são etapas, tipo uma depois da outra. São engrenagens que trabalham juntas, o tempo todo. Teoria, prática e constância. A teoria é a matéria-prima, é o conhecimento, é o mapa. Essencial, mas só o mapa não te leva a lugar nenhum. Exato. A frase-chave aqui é: toda teoria é bem-vinda, mas precisa ser testada no mundo real. E é aí que entra a segunda engrenagem, a prática. Onde a transformação de verdade começa é pegar a teoria e levar para o campo de batalha. E um ponto que eu achei fascinante é a ênfase em celebrar o que é chamado de teste mal-sucedido.
Isso vai contra tudo que a gente aprende sobre sucesso e fracasso. É uma mudança de perspectiva crucial. A cultura, principalmente a corporativa, ensina a gente a ter medo do erro, né? Mas o que se propõe aqui é que no campo do desenvolvimento pessoal, do empreendedorismo, um erro é simplesmente um dado, é informação pura, sem carga emocional. É só informação. Só informação. Um teste que não deu o resultado esperado não é um fracasso. É um aprendizado valiosíssimo. Ele te mostra com 100% de certeza um caminho que não funciona. Isso economiza um tempo, uma energia no futuro. Sair do campo das ideias e testar, mesmo que dê errado, já é uma vitória gigantesca sobre inércia. Faz todo sentido. Quem testa e falha aprendeu algo que quem ficou só na teoria jamais aprenderia. E isso nos leva à terceira engrenagem, a constância. A analogia que usaram no material é perfeita. Teoria e prática podem ser como a chave que você usa para abrir a porta de casa. Usa, abre e guarda. A constância, no entanto, é a chave na ignição do carro. Exatamente. Você não usa só para dar a partida e depois tira. Ela precisa ficar lá para o motor continuar funcionando. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas até têm a teoria, se arriscam na prática por um pico de motivação, mas não mantêm a constância. É o fogo de palha, né? Perfeito. E o que as fontes revelam aqui é que a constância não é só sobre força de vontade, é sobre identidade. Quando você pratica algo consistentemente, você deixa de ser alguém que está tentando para ser alguém que faz. A prosperidade não vem da tentativa, vem da identidade que a constância constrói. E essa constância é o que separa quem tem resultado de quem não tem. O que me faz pensar, a qualidade dessa constância, a capacidade de manter a chave na ignição, depende muito de quem nos ensinou a dirigir o carro, né? Isso nos leva direto para a questão das fontes do conhecimento. Uma ponte perfeita. Esse ponto é crítico. O perigo de aprender com quem só domina a teoria é enorme, porque o conhecimento parece correto, mas falta validação do mundo real. O material dá 2 exemplos clássicos. O primeiro é o professor de faculdade de administração. Ele pode ter um conhecimento teórico vasto sobre gestão, fluxo de caixa, marketing, mas ele já sentiu na pele o que é não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento no 5º dia útil. É a diferença entre saber a teoria da natação e já ter quase se afogado, né? O conhecimento é diferente. Na essência, ele ensina a ser um bom funcionário, a operar dentro de uma estrutura, não a construir uma do zero. O outro exemplo é o do consultor de grandes empresas, alguém que trabalhou numa multinacional, aprendeu a cultura corporativa e agora quer aplicar isso em outros negócios. Sim, e não tem nada de errado com esse conhecimento, mas o contexto é tudo. Dar um conselho sobre o caixa de uma empresa que fatura bilhões é totalmente diferente de viver a realidade de não ter dinheiro no próprio fluxo de caixa. Falta a experiência do tranco, sabe? Daquela pancada de realidade que a teoria não consegue simular. Eles dominam a chave da teoria. Exato. Mas a chave da prática, e principalmente a da constância naquele assunto específico, eles não possuem. O que a gente deve buscar, então, é o que as fontes chamam de mentor de resultado. É alguém que tem as 3 chaves: a teoria, a prática validada por testes reais e a constância nos resultados. Alguém que não só conhece o mapa, mas já fez a trilha várias vezes em diferentes condições. Faz sentido. Para continuar recebendo direcionamentos claros como este, que ajudam a filtrar o ruído e focar no que realmente funciona, segue o Sucesso Assertivo 1M aqui na plataforma de áudio e também o Sucesso Assertivo no Instagram. Isso. E se essa conversa te lembrou de alguém que está travado, precisando dessa clareza, envie esse episódio para essa pessoa. A gente nunca sabe quando uma palavra pode mudar o dia de alguém. Fato. E falando em destravar, além de aprender com as pessoas certas, tem um trabalho interno que precisa ser feito. Um bloqueio mental que muitos têm com a própria riqueza. O material descreve como um modo de segurança que o nosso cérebro ativa. Como isso funciona exatamente? É um mecanismo de autossabotagem, sutil e muito poderoso.
Quando uma pessoa vê alguém próspero, um carro de luxo, uma casa bonita, e o primeiro pensamento que vem é de crítica ou julgamento, Esse cara roubou, essa mulher é uma bruxa, gente rica é arrogante. exatamente isso. Nesse momento, a pessoa não está amaldiçoando o outro, ela está amaldiçoando a si mesma. O cérebro, cuja função primária é proteger, ouve essa mensagem e pensa: ah, ser próspero é ser bandido ou bruxa. Entendido. Para te manter seguro e íntegro, vou te proteger para que você nunca se torne isso. E ele começa a repelir a prosperidade. É como o modo de segurança do computador que o material menciona. O sistema liga, mas com funcionalidades ilimitadas. Nada funciona direito. A anedota contada sobre isso é ótima. De um senhor que vê uns carros de luxo chegando e a primeira reação dele, vinda do piloto automático, é criticar a aparência dos donos. Isso. Ele fala: vocês são feios demais para andar nesses carros. Exato. Mas, em seguida, ele tem a consciência de corrigir o curso. Ele muda a frequência e diz: mas quero dar os parabéns para vocês. Que máquinas! Essa pequena mudança de atitude é tudo. É desativar o modo de segurança. A ação prática que a gente pode tirar disso é começar a abençoar a prosperidade que vemos nos outros. Essa história é ótima porque mostra a batalha interna em tempo real, né? Aquele primeiro comentário, o julgamento, acho que todo mundo já sentiu isso. E a beleza está na correção de curso que ele faz em seguida. É um lembrete de que não somos os nossos primeiros pensamentos. Exatamente. Mas essa ideia de abençoar a riqueza alheia, no papel faz todo sentido. Mas na prática, quando a gente vê algo que desperta inveja, a primeira reação é emocional, não é lógica. O material dá alguma dica de como fazer essa transição no calor do momento? A dica está na prática consciente. No começo pode parecer forçado, sabe? Mas ao ver um carro que admira, em vez de deixar a inveja ou julgamento tomar conta, a pessoa pode verbalizar, mesmo que mentalmente: que Deus abençoe o dono, que ele prospere ainda mais e gere mais empregos. Ao fazer isso repetidamente, você cria um novo caminho neural. Você está dando permissão para o seu próprio cérebro buscar aquilo. A mensagem muda de prosperidade é ruim para prosperidade é boa, é abençoada e é permitida para mim também. Isso se conecta perfeitamente com a ideia de desconstruir para construir, que é outro ponto central. A analogia usada é a de ter um barracão numa área nobre. A vida e o potencial de alguém podem ser um terreno valiosíssimo, mas muitas vezes a gente está apegado a construções antigas e frágeis. Mentalidade de escassez, inseguranças, medos. Medos aprendidos na infância, né? Exato. E não se constrói um prédio de luxo em cima de um barraco. Primeiro, é preciso ter a coragem de demolir o que está lá, desconstruir o que te limita. O material até menciona um processo prático para isso, a ressignificação, que é muito poderoso. A premissa é que muitos sentimentos que nos travam hoje, como a insegurança, por exemplo, têm raízes em experiências do passado, muitas vezes em relacionamentos primários, como materno ou paterno. A explicação no material é um pouco breve sobre isso. Como isso funcionaria na prática? Como alguém pode de fato ressignificar uma memória ou um sentimento tão antigo? Vamos aprofundar nisso. O cérebro tem uma característica chamada atemporalidade. Para ele, uma memória com forte carga emocional pode parecer que está acontecendo agora. O processo de ressignificação usa isso a nosso favor. Primeiro, a pessoa se coloca no estado de calma, talvez com a respiração. Depois, ela busca intencionalmente a memória ou o sentimento de insegurança da infância. O objetivo é sentir a sensação física daquela insegurança no corpo, aqui e agora. Mas isso parece contraintuitivo. Por que trazer um sentimento ruim de volta? Porque só se pode curar o que se pode sentir. Uma vez que a sensação física está presente, a pessoa, agora com sua autoridade e consciência de adulta, pode se dirigir a essa sensação. Ela pode declarar verbalmente: eu vejo você em segurança. Eu agradeço por ter me protegido no passado, mas agora eu não preciso mais de você. Eu me desconecto disso. Eu libero perdão para minha mãe ou pai. Eu escolho prosperar. É um ato de quebrar o poder que o passado tem sobre o presente. É separar o evento da emoção. Exatamente. E o material conecta isso à neurociência, mencionando o poder da ocitocina.
Afirma que 40 segundos de um abraço real, coração com coração, podem liberar esse hormônio ligado ao amor, à confiança, à segurança, ajudando a reprogramar o cérebro. A cura para muitas dessas feridas antigas está na conexão e na segurança do presente. É um processo profundo de limpeza do terreno antes da nova construção. E se você que está ouvindo quiser dar um primeiro passo com mais clareza para começar a organizar seu próprio terreno, eu deixei um e-book gratuito chamado Rumo à Riqueza. O link está na descrição do episódio. É um apoio para você começar. É um ótimo começo. E para quem já quer construir uma fonte de renda, acesse o link na descrição para conhecer o curso sobre como vender no automático sem aparecer. No fim das contas, a mensagem principal que emerge de todo esse material é esta: a liberdade e a prosperidade não estão lá fora. Elas não dependem de uma eleição ou de um plano econômico. Elas começam dentro da mente. Com certeza. A renda que se busca é apenas um meio para o verdadeiro objetivo, que é ter paz, ter poder de escolha e viver a vida que se deseja. Exatamente. A prosperidade financeira é uma consequência do alinhamento interno e da ação consistente. Então, fica uma pergunta para quem nos ouve refletir e, mais importante, agir. Qual é o primeiro tijolo do seu barraco mental que você vai derrubar hoje? Pode ser uma crença sobre dinheiro, um medo de falhar, uma insegurança antiga. E, a partir disso, qual a menor, a mais minúscula ação prática que pode ser tomada ainda hoje para sair da teoria e testar algo novo no mundo real? Essa é a questão central. A transformação não acontece no planejamento, ela acontece na ação. Um único passo, por menor que seja, tem mais poder do que 1000 planos guardados na gaveta. Liberdade começa quando se decide agir. Um passo hoje vale mais do que 1000 planos amanhã. Perfeito. Te vejo na próxima, fiquem com Deus e forte abraço.